caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos de volta com o nosso programa Rádio Luz, depois das férias de julho. Estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, agradecer a cada um de vocês pela audiência. Hoje o programa, mais uma vez, está maravilhoso. Vamos falar de arte e cultura. Agradecer também a todos os ouvintes, internautas, a toda a família Luz. E ao mesmo tempo, essa semana, Vando Farias, voltamos com as aulas do segundo semestre do Colégio da Luz. Então foi uma expectativa muito grande receber os nossos alunos mais uma vez. E hoje, o nosso programa, estamos recebendo o ator e diretor guarabirense Vando Farias. Vando, uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa pela primeira vez. Gratidão, Rogério, gratidão ao Colégio da Luz e a todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo. Para a gente é muito gratificante voltar a esse lugar que me forma, esse lugar que sempre me deu o aconchego de uma escola que me acolheu no meu ser, com todas as facetas de uma criança que era muito tímida, mas também era muito introspecta para fazer algumas coisas de vez em quando, mas para outras era extremamente desenrolada. Para vocês que não conhecem o Vando Farias, Vando, ele que integra o elenco da nova série Cangaço Novo, da Amazon Prime. Vando, antes da gente fazer a nossa primeira pergunta, quando vai iniciar, quando vai ser o lançamento dessa nova minissérie? Então, daqui a pouco, dia 18 de agosto, semana que vem, um pouquinho mais para frente, a gente tem uma estreia mundial. A Amazon fez o maior investimento da sua história, 80 milhões de reais nessa série, o maior investimento inclusive nas Américas, né? Abaixo dos Estados Unidos é a série que ela mais investiu. E essa série ela é passada numa cidade fictícia chamada Cratará, que se passa no interior do Ceará. É uma história bem contundente, a história de Ubaldo. Ubaldo é um bancário que está perdido em São Paulo, nas suas identidades pessoais. Descobre que tem uma herança e volta até o interior do estado do Ceará. Mas a série foi gravada aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte, em 10 locações, dentre elas Cabaceiras, que é a maior sede do cinema brasileiro para o Nordeste. Quando o Alta Compadecida foi em Cabaceiras? O Alta Compadecida foi em Cabaceiras e uma série de outras coisas também estão migrando para cá. O Nordeste está voltando a uma cena de muita visibilidade. Bacurau, Mar do Sertão e vários outros produtos têm esse foco do Nordeste. Então o Baldo, na série, Rogério, ele volta para Cratará e descobre que ele tem uma herança bem quista para muita gente e também uma outra herança maldita, uma herança de dinheiro, mas ele é confundido com o pai. O pai era assaltante de bancos e tinha uma filosofia que tirar do banco e tirar do sistema capitalista mundial era, antes de tudo, favorecer a sociedade e a equidade. Olha, não vou querer que você no primeiro bloco já conte a história toda não. Vamos deixar um pouquinho de expectativa para o público também, mas eu vou tirar muitas dúvidas. Cando, você que foi aluno do Colégio da Luz, já foi professor
de teatro também do Colégio da Luz. Mas como é que surgiu essa sua vocação pelo meio artístico? Conta um pouquinho pra gente a sua história. Eu era uma criança pequena que era filho único. E esse filho único convivia com um pai e uma mãe que eram adultos de vida adulta. Papai era apaixonado por futebol, até hoje é. E eu ficava sozinho dentro de casa, muitas vezes brincando na rua Almeida Barreto, aqui no centro da cidade. Brincava com todo mundo que estava ali na rua, mas quando eram os dias que a gente aprontava muito, mãe não deixava sair de casa. Então era nos livros, eram nos brinquedos que eu criava o meu universo paralelo. Era quase como se fosse o meu universo do mundo de Bob, né? Eu criava um universo paralelo. Então, brincar, ler, ver filme, ver Sítio do Pica-Pau Amarelo, ver um monte de produtos daquela época, me faziam viajar. E era dessa forma que eu comecei a me inteirar no universo da arte. Participava de muita coisa, desde o Ensley lá em Nossa Senhora de Lourdes. A gente brincava também com muita verdade das danças juninas, os folguedos todos. O Almeida Barreto tinha uma galera que fazia quadrilha junina. Como todo bom nordestino, queria ser o noivo. Não era bonito o suficiente, geralmente eu virava ou padre ou delegado. E aí, na escola, aqui no Colégio da Luz, lá no Colégio da Luz, na verdade, a gente teve esse lugar de descoberta, onde, por meio de várias gincanas e semanas culturais, a gente começou a desenvolver a aptidão. Primeiro era por competição, a gente queria ganhar a viagem, a dita viagem para o Parque das Dunas, eu acho que era isso. A Areia das Dunas. A Areia das Dunas. Na época o colégio era vinculado com o Objetivo e a gente ia para esse lugar da disputa, que era para ganhar uma viagem ou algum outro lugar. Mas essa disputa, ela se dava de forma também muito a produzir cultura para todos os alunos do colégio. O colégio sempre teve uma preocupação de trazer muito qualidade. Isso, né? No entanto que todos os eventos, a maioria, né, sob a coordenação de Rosana Diogo, é gincana de arte e cultura, semana de arte e cultura do Sensler. Isso é muito importante. Eu sou da primeira semana de arte e cultura, que fica registrado aqui. Eu dancei uma música de Pink Floyd, do grupo Pink Floyd, com passos de Michael Jackson. Eu acho que eu estava por volta de 10 anos de idade. Eu acho que eu tenho esse troféu até hoje em casa. Eu ganhei o troféu de melhor dançarino da Semana de Arte e Cultura. E aí nós tínhamos muito envolvimento com arte. Era uma geração que bebia de coral, banda marcial, tudo era o mesmo grupo. Eu tenho até uma lembrança, Rogério, que foi assim na década de 90, o Dom Marcelo Pinto Cavalheira, o arcebispo da Paraíba, o nosso bispo da época, um grande homem, né? Ele recebeu uma comenda do governo da França, que veio para Guarabira, e na época tivemos até a presença de Dom Helder Câmara, que veio para cá. E o nosso grupo de teatro da escola, selecionados por Rosana, selecionados pelo professor Jackson de História, a gente fez uma encenação, eu acredito que com Rosana cantando, e nós fizemos uma encenação que foi uma comoção, depois essa muito marcante. E ali tinha muito da minha escrita, inclusive, muito da escrita de Jackson, era uma escrita coletiva, mas eu não me lembro totalmente e lembro que foi uma coisa que marcou a minha vida. A partir daquele momento eu entendi que não eram somente as gincanas, não eram somente as semanas de arte e cultura. A arte já estava impregnada em mim e isso ficou muito marcante porque essa encenação depois nós repetimos. Teve algumas outras apresentações, acho que, se eu não me engano, era bem a origenzinha do Seminário São José. E para alguns eventos da igreja nós repetimos essa apresentação umas 2 ou 3 vezes. Acho que, se eu não estou enganado, levamos até para Bananeiras, eu não sei, não lembro. Mas enfim, foi no colégio que eu comecei a desenvolver as aptidões com teatro. Foi no Colégio da Luz que eu ganhei com 13 anos de idade o meu primeiro cachê, que Rosana me pagou, para fazer exatamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Peraí, vamos lá. Eu lembro, será que foi o que eu participei também? Você era a árvore. Eu acho que você era a árvore. Ou era árvore, era nuvem. Tão magrinho assim. Ou era árvore, era nuvem. Ô, Vando, eu tenho 2 momentos também muito importantes. Olha que a gente nem começou ainda a falar da série ainda. Olha quanta coisa a gente tem pra contar. Esse primeiro bloco vai ser uma anamnese até chegar, de fato, no que a gente viu falar sobre o assunto hoje.
aqui no programa Rádio Luz. Agradecer, Cândido, a todos que já estão conectados conosco, assistindo através do canal do YouTube do Colégio da Luz e também do canal do YouTube da Constelação FM 92.1 e também através das ondas da rádio 92.1. Agradecer a todos que estão na técnica, dando apoio a esse programa, que fazem também acontecer. Cândido, a todos, todas as pessoas. Também a Rosana Diogo, coordenadora de arte e comunicação do Colégio da Luz. Mas vamos lá. Eu lembro muito bem, Ivano, você vai falar se foi exatamente nesse dia, de ter participado de um musical, fala lembrar isso, lá no Teatro Geraldo Alverga. Eu fazia parte do coral Vagalume, do Colégio da Luz, tinha o coral Luz Encanto. Que eu fiz parte da primeira geração, vale salientar. Isso, e o coral Vagalume. Foi ali que eu comecei a trabalhar meu ouvido e minha sensibilidade de audição, que até hoje funciona, viu? Conheço muita gente que está desafinado cantando, inclusive em banda a nível nacional. Aí o musical de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, contava essa história. Você participou de fato, né, desse evento? Eu era o rabicó. Eu era dessa finura, mas eu fazia o rabicó. Não era o jabuti, não? Não, menino. Eu era o jabuti. Olha a minha memória falando, tô ficando velho, viu? Já 44 anos a gente vai acabando de esquecer as coisas. Eu era o jabuti da Emília. É isso mesmo, o jabuti que quando manhã detestava ver minhas coisas, que ela até hoje não gosta muito de envolvimento com arte, embora tenha a minha vida inteira feito arte, né? Começado, como eu falei, na escola. Quando manhã entra no Teatro Geraldo Alverga, de longe eu vejo minha mãe. E na hora que ela entra, eu levo uma queda. Aí eu me lembro que a Emília, eu não lembro quem era a aluna, mas ela dizia assim, o senhor tá tão desastrado que até caiu, né, seu... Caiu do palco ou do palco? Não, caí no palco, levei uma queda em cena e fiquei o resto da encenação fazendo como se nada tivesse acontecido com um bom ator. Ô Vando, que memória. Olha, pra você que tá chegando agora, nós estamos conversando com Vando Farias, um ser humano, um profissional que eu já conheço há bastante tempo. Vando, que integra a equipe da minissérie que vai estrear agora no mês de agosto. Dia 18, daqui a pouquinho. Vai estrear agora no mês de agosto. Então, Vando, que vai estrear, tá junto com a equipe, o Cangaço Novo, que irá mostrar no Amazon Prime. Vando, expectativa grande, né? Extremamente. Segundo vários especialistas, a gente acabou de participar também do Imagine Land, lá em João Pessoa. A gente teve uma prévia com pessoas de cinema, de streaming, do mundo geek, do mundo nerd, do Brasil inteiro. E segundo todo mundo que é especialista em cinema, essa é a maior série de aventuras já produzida no país, com um elenco essencialmente nordestino. Aqui na Paraíba nós temos nome como Zezita Matos, Fernando Teixeira, Marcélia Cartacho, primeiro urso de prata do país, Buda Lira, que fez Bacurau, e tem uma galera, Titina Medeiros, protagonizado pelo Alan de Souza. Ele é de Recife, mas mora há muito tempo no Rio de Janeiro, que está na novela das 6 da Globo. É um dos padres que cuida do menino. Ele é o Baldo. E, eu sou o único representante do Brejo da Paraíba nessa série, que vai ser lançada para 140 países do mundo. E aí é uma personagem pequenininha, não vá botando muita fé que você vai me ver em todas as cenas, porque é como um amigo meu me diz, você é um pedaço do bolo, você não é o bolo todo. Wando, mas a experiência que você adquire em poder ter convivido com esses grandes artistas, você pode ter sido um pedaço do bolo, mas para você é uma importância muito grande. Conta um pouquinho pra gente como foi conviver com esses artistas. Primeiro que eu dizia assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu com um currículo pequeno, relativamente pequeno, eu só tinha 5 curtas-metragens como ator, 2 como protagonistas, um rodado em Brasília e outro rodado aqui na Paraíba. E eu dizia, eu tô do lado de Zezita Matos, eu tô do lado de Marcélia Cartacho, eu tô do lado de um monte de gente, Daniel Porpino, que é de Guarabira também, e faz o prefeito Paulino lá na série. Eu olhava a estrutura e dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu que há um tempo atrás estava fazendo teatro de forma muito amadora, mas sempre com muito cunho profissional, tentando dar uma cara de profissional. Eu me formei em artes, acabei me formando em artes e também fazendo esse universo da minha vida particular
né? A vida paralela entre arte e educação sempre teve na minha vida. Quando eu olhava a estrutura, Rogério, eu dizia, tinha um ventilador que era do tamanho de um carro. Tem uma cena que eu não vou contar qual é, que é um ápice da série. Eram 200 figurantes, 17 atores e 138 pessoas na equipe técnica. Só de bombeiro tinham 40, para caso acontecesse alguma coisa. Uma cena de fogo, uma cena com uma sequência muito pesada. A série não é leve, não vá achando que você vai ver romance somente, não tem nada disso. A substituição do termo de cangaço novo é, ao invés de espingarda, metralhadora. O cangaço novo ele tem uma estética extremamente contemporânea, não vai remeter somente ao universo de cangaceiros e tudo mais. É um foco de tirar do sistema capitalista para fazer equidade. É bem parecido com a temática de La Casa de Papel, né, que está na Netflix. Então, entremeado a tudo isso, eu olhava aquela estrutura toda e era uma estrutura com fogo, eram 3 noturnas. A gente chegava no set de 4h30 da tarde, se caracterizava, eram 3 pessoas para me caracterizar. Vocês vão olhando minha cara, mas na série vai ser difícil de me reconhecer, porque eu tô 8 tonalidades de pele para dentro. Eu tô com o cabelo black, eu passei 8 meses sem mexer na barba, sem mexer no cabelo, sem mexer no bigode. Então ele é um sujo, ele é um louco, ele é o louco maltrapilho que tá na rodoviária e ele vê todas as coisas. Eu acredito que esse louco ele tem muito chance real de virar um plot twist para terceira temporada. A gente já assinou para 4 temporadas. A segunda temporada a gente já começa a gravar provavelmente de janeiro para fevereiro do ano que vem. E aí, quando esse louco aparece, eu acredito que ele traga mistérios e ele traga segredos. Eu vejo esse louco como um oráculo e ele perdeu o juízo em algum lugar porque ele sabe de muita coisa. Quando a gente chega nessa estrutura, o fogo, os carros-pipas para fazer o vento girar, para fazer chuva, é uma coisa espetacular, assim. E eu dizia, eu nunca imaginei na minha vida estar num lugar como esse. E a melhor parte, rodado na Paraíba, com uma mega estrutura, vieram 15 caminhões de equipamento técnico de São Paulo, da O2 Filmes, que é a produtora nacional para a Amazon. A produtora que já fez coisas como Central do Brasil, Tropa de Elite, Turma da Mônica, enfim, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, os grandes nomes. Pra vocês terem uma ideia, Rogério, o diretor de ação de Cangaço Novo é o mesmo diretor de 007 e Indiana Jones. O cara veio dos Estados Unidos, ele veio de Los Angeles, com 2 pessoas na equipe dele, e ele formou da equipe da Amazon para fazer esse produto. Então, assim, as cenas de ação são pura ação. É uma série que vai pegar você. Só que tem um negócio, né? No início a série vai ser lançada somente um episódio por semana. 1 hora, são 8 episódios de 1 hora, mas a série tem mais de 120 horas de material gravado. Então eu não sei de fato o que é que vai ficar. Pessoal, para quem tá chegando agora, a gente vai encerrando esse nosso primeiro bloco, Vando. Contigo a gente tem muita coisa ainda para conversar. Vando Farias, guarabirense, diretor, artístico, teatrólogo. Posso chamar assim, Vando? Pode, porque eu produzo, dirijo e escrevo. Perfeito. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Fica aí, também com as imagens da volta às aulas lá do Colégio da Luz. A gente volta já. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.
Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Meu nome é Benjamin, eu sou do Infantil 4. Eu amo brincar na minha escola e aprender também. É mais que sala de aula. É mais que tarefa e lição. Professor passando a matéria. E alunos prestando atenção. Escola é também espaço de afeto, vivência e emoção. Lugar que a mente enriquece, engrandecendo o coração. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. A melhor escola do mundo. Aqui na Mentoria Luz, em 2023, nós teremos o melhor de redação. Você que tem segurança para fazer seu texto, ou você que já tem facilidade e quer melhorar, aqui é o seu lugar. Nós teremos acompanhamento individual e personalizado. Nós teremos simulados tentando sanar suas dúvidas, tentando mostrar a sua evolução. Então vem para a nossa mentoria, que aqui você terá o melhor de redação. Aí você me pergunta, o que de acha é mentoria? Mentoria significa fazer mais em menos tempo. Não tem esse conto mais de ter que estudar 10, 12 horas por dia e seu rendimento ser baixo. Na mentoria, você vai ter acompanhamento individual, cronograma personalizado e um material próprio para os seus objetivos. Não adianta estudar 1000 matemáticas, 1000 história, se o seu objetivo é outro. A ideia da mentoria é tornar um estudo mais próprio de cada aluno, individualizado, como acontece em grandes países como Inglaterra e Estados Unidos. Aqui, o seu estudo é feito para você. O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Aqui na Mentoria Luz, foco e disciplina caminham lado a lado com a leveza e a inovação daquilo que nós almejamos para você, a evolução na vida escolar. Material específico, acompanhamento individualizado e um cronograma de estudos voltado totalmente para o seu sucesso. Venha fazer parte da nossa equipe e fazer com que o seu sonho seja concretizado. Eu, como aluno do Colégio da Luz, gostaria de aproveitar esse momento para falarmos sobre nós, alunos em geral. Com certeza, muitos de nós sentimos receios esses dias com esse bombardeio nas redes sociais sobre violência chegando até as escolas. Portanto, quando olharmos para o presente e para o futuro, antes de mais nada, devemos ter a confiança no amor daqueles que nos protegem. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz. Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz. Ligado no seu futuro. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, programa Rádio Luz. Rogério, eu gostaria de ver, conhecer quem é Evandro Farias. Estou só ouvindo aqui. Como é que eu faço para conhecer esse grande artista? Vai lá, ó, youtube.com, canal do Colégio da Luz Oficial, você procura, coloca Colégio da Luz Oficial.
ou também Constelação FM 92.1. Mandar um abraço para todos aqui que estão assistindo e ouvindo o nosso programa. Estamos de férias, né? Férias de julho, mas estamos de volta já agora com o nosso primeiro sábado do mês de agosto. Vando Farias, ele que faz parte do elenco, que integra o Cangaço Novo. O lançamento está marcado para o dia 18 de agosto, agora. Eu tenho assinatura da Amazon Prime, vou assistir, com certeza. Vando Farias, satisfação, hein? Tê-lo aqui mais uma vez. Mas eu lembro muito bem, já ouvi falar, não participei, de fato. Em 2004, confirma esse ano, foi realizado já lá no Colégio da Luz, o Alto do Natal, que acontece todos os anos. Muito famoso, muito famoso. Em breve a gente vai estar falando aqui para vocês da edição de 2023. Com certeza Rosana vai estar presente, falando já do tema, falando também da abertura das inscrições para quem quer participar. Mas, Vando, você que já participou lá no Teatro Geraldo Alverga, do Sítio Pica-Pau Amarelo, você também já participou do Alto Natal do Colégio da Luz. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência e qual ano você, de fato, começou a participar das edições. Rogério, o primeiro alto na frente do Colégio da Luz eu estava presente. E os 8 subsequentes também, né, como ator. No primeiro alto era o texto dirigido pelo Moacir Nunes e também com a direção, se eu não estou enganado, tem uma participação de Arthur Silva também e Benjamin Carlos. Os três estavam dirigindo, conduzindo essa edição. Eu fiz o Pastor de Ovelhas, né, que fazia a intermediação. Era o texto de Maria Clara Machado, O Boi e o Burro a Caminho de Belém, que inclusive foi retomado no ano passado, né, de uma montagem lindíssima do ano passado. Eu ouso dizer, eu estava como espectador no ano passado, não estava como ator, mas eu ouso dizer que talvez tenha sido a melhor montagem do alto de todos os tempos. A mais solar, a mais bonita, a de figurino melhor acabado, a de iluminação melhor definida. Tudo era muito bonito, tudo era muito grande. Os núcleos dos reinos no ano passado eram maravilhosos. Os alunos estavam com nível de atores já eficientes. Então o alto foi uma vitrine para mim enquanto ator durante muito tempo, que estava já saído do colégio, mas estava em João Pessoa como professor de artes, e todos os anos eu voltava para Guarabira a convite de Rosana para poder participar do Alto de Natal. Eu fiz no primeiro ano e no segundo o Pastor de Ovelhas, e logo no terceiro eu peguei Herodes, que, segundo algumas criaturas que passaram no colégio, alunos, e também com o registro de Dona Célia, que até hoje que me vê, e da saudosa Dona Detinha Diogo, que ela dizia: o seu Herodes é maravilhoso. Ô, Vando, teve uma edição do Alto que Dona Detinha apareceu em uma edição. Você estava nessa? Tava nessa também. Nessa que Dona Detinha aparecia, se eu não estou enganado, eu fiz um dos 3 Reis Magos. Mas um dos episódios interessantes e que até hoje me marcam é que todo vilão é maravilhoso, né? Ninguém vai ficar a par de um vilão. Assumir um Herodes é uma responsabilidade muito grande. Durante, eu acho que 3 edições eu fiz Herodes. Ou foram 2 edições. No entanto, passar o bastão para um aluno da escola, eu me lembro até hoje, Lucas Cândido, Rosana chegava para mim e dizia: esse menino é muito novo, esse menino não vai dar conta de fazer Herodes. Herodes é pesado. Eu digo: deixa ele comigo numa sala que eu vou preparar esse Herodes. Lucas ficou com sangue nos olhos, virado, e Rosana depois, já pertinho da montagem, dizia assim: o que foi que você fez? Eu: teatro. E aí era massa, porque assim, várias experiências. Eu me lembro de um ano que eu e a Alighieri, com a direção de Keila Fonseca, do Rio Grande do Norte, que é professora do IFRN, do curso de teatro lá, de produção cultural e teatro. Keila estava dirigindo aqui em Guarabira e ela escreveu o texto que tinha o diabo e o capachão, que era o ajudante do diabo, né? Ela disse: vamos fazer o teste. A Alighieri acabou ficando com o diabo e eu fazia o capachão. O diabo era todo sarado, a Alighieri alto, esguio, todo saradão, e eu já barrigudinho. Então eu era o
o contratempo de toda aquela história. Eu era a parte divertida. O que o diabo fazia, eu fazia tudo atrapalhado. Só que a gente se caracterizou, era uma sunga de praia, todo melado de argila. Eram várias camadas de argila. Onde arrumaram essa argila, mano? Comprou na feira. A produção, Rosana Diogo resolveu essas coisas. Eu esqueci nos mangos do Rio Grande do Norte. Não, foi trazido na feira, mas só que eram várias camadas de argila. E a gente saía debaixo do palco do colégio, né? Eu estava recém-cirurgiado. Tem um caso que quase ninguém sabe dessa história, que eu estava cirurgiado de uma hérnia umbilical. E o médico disse, por pelo menos 1 ano, nada de extravagância. Depois da cirurgia, 3 meses depois, era exatamente o alto de Natal. Quando o Keila disse, tem uma personagem que a gente pode testar e você vai ser o teste dessa personagem, que era para fazer o Capachão, quando eu peguei, eu disse, não tem cirurgia certa. Eu saía, o palco estava a 1 metro de altura do chão, eu me curvava o tempo inteiro. Que o médico, Dr. João Pegado, nunca descobriu essa história e nem veja esse vídeo. Mas a gente fez toda a extravagância do mundo, compensadoramente. As crianças que eram as mais pequenas do colégio, que faziam anjos, elas juravam que a gente estava incorporado com um demônio de verdade, porque elas passavam légua perto da gente. Mesmo durante os ensaios, tinha criança na casa dos 7, 8 anos que, tipo assim, contavam 3, 4 passos para metros para ficar longe da gente, não chegar nem perto de mim nem de Alighieri. Isso era delicioso, porque isso prova que o artista não lida com o universo do encantado, ele não liga com o universo da incorporação. Era um trabalho de ator. Era um trabalho muito bem construído, muito bem conduzido por Keila Fonseca, que refletia na cena. E isso fica marcado porque essas imagens eu tenho até hoje gravadas na minha cabeça. Também tenho várias outras facetas fazendo os bons, né? Fiz José já há 1 ano, um José mais velho, que chegava perto de Maria. Era um ano muito solar para Maria. Maria era realmente o foco do Alto de Natal. E lembro muito dessa montagem com Dona Detinha também, que mesmo ela estando presente, ela dizia, e eu fazendo uma personagem que eu acho que era um rei mesmo, o Rei Mago, ela dizia, mas eu não me esqueço do seu Herodes. Até hoje, Dona Célia, quando eu chego no Colégio da Luz, ela diz, o Herodes maravilhoso. E isso ficou, faz parte dos meus afetos, das minhas memórias. A última participação que eu tive, eu fiz um frade capuchinho, onde era do universo de Francisco de Assis. Christian Guilherme fazia Francisco de Assis, e já fiz Jesus Cristo ressuscitado, já fiz Rei Mago, José, enfim. Mas as personagens de Herodes e do Capachão, elas estão aqui. E do Jabuti também. Ah, do Jabuti. A queda eu lembro até hoje, talvez até essas 3 ficam marcadas. Possa desenvolver uma hérnia de disco futuramente. Ô Vando, nessas suas andanças, né, tanto trabalho, você morou uma temporada em Brasília. Lá você também trabalhou assim na área artística. Como é que foi essa experiência, morar lá? Eu fui para Brasília porque eu passei num concurso. Eu me formei em artes, né, artes cênicas pela Federal. Eu tenho educação artística com habilitação em artes cênicas. E aí a gente fez um concurso, já estava cansado da educação, queria viver de arte, somente de teatro, ou de encenação, atuação, escrita, direção. Mas para pagar as contas a gente tinha que fazer um concurso em alguma hora, e Brasília pagava muito bem. Eu fui para Brasília. Lá em Brasília a gente acabou entrando num processo dentro da escola de trabalhar muito a cultura popular, de trabalhar muito a arte, os folguedos. Eu narrava outro dia que a gente teve uma experiência com empoderamento feminino de nossas alunas, trazendo conhecimento por meio de cunhãs porangas. Cunhãs porangas são as mulheres mais fortes da tribo, que na ausência do chefe, na ausência do pajé ou do líder da tribo, é ela que toma a frente. E a gente empoderou muita menina com esse corpo brasileiro, negro, indígena. A gente fez muita peça. Eu montei em Brasília um Alto de Natal de Marcelo Félix, Folia para Reis. A gente botou 97 alunos no Teatro do Sesc, do Gama, lá no Distrito Federal.
E foram durante 3 dias, assim, um acontecimento. A televisão de Brasília noticiou. Por onde a gente passou, a gente sempre fez arte. Quando você trabalhou esse comércio ilegal, não, né? Não, o Comércio Ilegal foi um grande sucesso do Teatro Paraibano e Guarabirense, é de Benjamin Carlos. Eu lembro muito bem. Isso. Benjamin, Nana fazem parte da história do Teatro Guarabirense. Maurício também participou. Maurício Silva, que estava no elenco junto com Vera Grangeiro, que é a atual diretora do Teatro Geraldo Alverga. Eles fizeram parte do Comércio Ilegal. Nana quebrou o pau-brasil para Europa. Fez 16 apresentações em 3 países, né? Então, assim, nós somos responsáveis pela atuação do Teatro Guarabirense a vida inteira. Por onde a gente passa, é essa bandeira que a gente leva. Uma curiosidade que muita gente não sabe, eu nasci em João Pessoa. Com 5 dias de vida eu vim para Guarabira. Não tenho nenhum título ainda de cidadão guarabirense, viu? Mas levo o nome dessa cidade para todo lugar do mundo, para todo lugar do Brasil. E levo com muito orgulho, porque foi daqui, inclusive no Colégio da Luz, que eu comecei a fazer arte, que eu comecei a fazer teatro, que eu tive contato com livro, que eu tive contato com música, que eu descobri uma audição no coral Luz e Encanto, que eu descobri afinidades de afeto que duram até hoje. Você era baixo no coral? Eu comecei como barítono, mas a voz de transição de menino de 11 para 12 anos era natural que fosse barítono. Aí depois eu acho que de tanto ouvir do telefone, minha voz era muito dúbia. O pessoal ligava lá pra casa e pensava que estava falando com manhinha. Por incrível que pareça. Dona Wanda, né? Dona Wanda, Gilvanda da Silva Farias, Wanda da Polina. Um abraço pra ela. E seu Zeca, né? Pois é. Um abraço pra esse casal. O povo ligava lá pra casa e dizia assim, tava conversando com tua mãe, não era contigo não. Passa pra ela. Aquilo me incomodava, eu comecei a deixar a voz num tom grave. E aí assumi essa voz grave e fiquei baixo durante muito tempo com o querido, maravilhoso, baixo maravilhoso Herbert Araújo, que está na TV Cabo Branco até hoje. Fazíamos muita coisa com os baixos no coral Luz e Encanto. Verdade. Gente, vamos encerrando o nosso segundo bloco. Fica aí ligadinhos, daqui a pouco a gente volta, tá certo? Forte abraço. Programa Rádio Luz, volta já. Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Não é bem a mim, eu sou do Infantil 4. Eu amo brincar na minha escola e aprender também. É mais que sala de aula. É mais que tarefa e lição. Professor passando a matéria. E alunos prestando atenção. Escola é também espaço de afeto, vivência e emoção. Lugar que a mente enriquece, engrandecendo o coração. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. A melhor escola do mundo.
programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos de volta com o programa Rádio Luz. Para você que está chegando agora, agradecer desde já a Vando Farias, que está aqui conosco, participando do nosso primeiro programa pós-férias de julho. Vando, que integra o elenco Cangaço Novo, que será o lançamento dia 18 de agosto na Amazon Prime. Não é isso, Vando? Exatamente, lançamento mundial para 140 países. Vai ser lançado simultaneamente e a pré-estreia da série vai se dar também de uma forma bem interessante. Vai ser no Festival de Gramado, Festival de Cinema de Gramado. É o Oscar brasileiro, Rogério. A gente está muito feliz porque é a primeira vez que uma série vai ser conduzida de uma forma a ter um episódio como se fosse um filme para ser apresentado para todo o cinema brasileiro no principal festival de cinema do país. A gente está numa expectativa muito grande, a gente já está fazendo todos os trâmites para poder estar presente, porque pela primeira vez na história de Guarabira, eu não queria ser o leonino, mas infelizmente agora a gente tem que vender o nosso peixe. A gente quis tanto isso. É verdade. A gente quis tanto estar no lugar de autoridade, no lugar de reconhecimento do nosso trabalho, que as coisas estão começando a acontecer. Eu sou o primeiro ator de Guarabira que está numa série internacional para 140 países. Então o povo da Ásia, o povo dos Estados Unidos vai conhecer o Louco Maltrapilho. É pequeno? É. Mas e quem nem chegou lá? Mas participou. E outra coisa, foi um teste com profissionais do Brasil inteiro. Foram 14 atores que fizeram o teste só para o Louco Maltrapilho. E eu tive depois relatos da direção da série, né? A direção que é muito grande, muito contundente. São 4 diretores, 4 assistentes de direção. Quando eles olharam o teste, eles disseram assim: é ele o louco. E o meu teste foi o último que chegou na mão deles. Eu sou agenciado, eu tenho DRT, né, como ator. Eu tenho DRT que posso me permitir a fazer testes. Mas você sozinho, você não chega em lugar nenhum. Então eu sou agenciado por uma agência de atores de Natal, a agência Trama, e essa agência me manda testes. Já chegaram testes para novelas, para Netflix, e chegou o teste da Amazon. Quando eu vi a personagem, eu digo, é uma delícia, um doido, imagina. Eu já vinha de Onirismo com o Benjamin Carlos, onde eu fazia o Homem Místico, que era uma criatura meio louca que conduzia o inconsciente da personagem de Benjamin. Então eu digo, vou beber desse universo, mas ainda pegando com outra loucura. E aí, quando chega o resultado, eu confesso a você que eu tremi na base e comecei a chorar. Onde foi o teste, Wanda? O teste foi em casa, porque foi período da pandemia e a gente chega, recebe um e-mail confidencial, você assina um documento que você não pode falar nada, nem sobre a série, nem o nome, nem o que é o texto, nada. Aí você tem, depois que você confirma esse termo todo por e-mail, você recebe o texto, tem 2 dias para estudar e grava. Eu gravei com Aldenberg Leal, que foi lá para casa e montou a estrutura no quintal de casa. E aí a gente fez esse louco. Quando foram 3 semanas para 4 depois, chegou a confirmação. A produtora de elenco ligou: Vando, você passou no teste, vamos assinar com a Amazon. Você não pode dizer nada para ninguém, a partir de agora não corte cabelo, não corte barba, não faça nada. Eu fiquei 8 meses sem mexer no cabelo. A minha barba, o meu bigode era nojento, gente. Na hora de tomar cobria café, a boca, né? Cobria a boca, parecia um velho, parecia uma personagem, aquele personagem de Pica-Pau. Parecia Papai Noel. Era, bem esse universo. Mas eu acho que a minha entrega foi muito verdadeira, porque era o primeiro produto internacional. Quando chegou o contrato, eu via a produtora local para a Amazon, a O2 Filmes. Quem trabalha com a O2 Filmes é Lázaro Ramos, Wagner Moura, Mariana Ximenes. Quando eu me vi assinando um contrato com a mesma produtora que já botou os grandes caras na cena, me passou um filme de todas as peças,
de todas as vezes que eu fiz produção de teatro em Guarabira, e muitas vezes uma loja, um comerciante, um político não cumpria com sua parte de produção, e eu tirava o dinheiro do meu lucro para pagar as despesas de produção. Passou um filme de tudo. Os choros, os medos, as inseguranças, os nãos, o menino sozinho, que sempre acreditou no teatro, que sempre acreditou que era ator. A partir daquele momento lá da comenda recebida por Dom Marcelo, eu tive de fato o start que a arte era o meu lugar de reconhecimento, de pertencimento, de protagonismo. E aí, quando eu comecei a especular quem era que estaria, quando eu comecei a ver os nomes, Luiz Carlos Vasconcelos, Marcélia Cartacho, Buda Lira, Zezita, Fernando Teixeira, eu digo, eu estou com a nata do teatro e do cinema paraibano. Então foi um presente de verdade, e é um presente, né? Por isso que eu acredito que essa personagem é um divisor de águas na minha vida. E imagina, a pré-estreia será no principal festival de cinema do mundo para o Brasil, né? É o nosso Oscar brasileiro. E tem um ator guarabirense, ex-aluno do Colégio da Luz, filho de Guarabira, nesse sentido, filho adotivo dessa cidade. Para mim é uma honra, na verdade, que venham outros projetos, outros trabalhos, outros escritos. Tem aí a Paulo Gustavo, que tem um monte de gente me chamando para filme, e eu quero trabalhar. Se você estiver aí querendo escrever algum projeto, chama a gente. Vando, todo artista ele tem um sonho, ele tem um objetivo, ele traça metas. Talvez você não imaginava que isso pudesse acontecer agora em sua vida, participar de um projeto tão grande quanto esse. Eu, na condição de músico também, sou professor de musicalização, também lá do Colégio da Luz. Em 2019, eu realizei um sonho também na área da música, que eu tinha um objetivo, que era poder participar tocando de uma orquestra sinfônica. Participei em 2019 do concerto em comemoração ao centenário de Jacques do Pandeiro. Pode-se dizer que, ao longo da sua carreira, você participar de um momento tão especial como esse seria o seu maior projeto de vida na área artística? Eu acredito que não, Rogério, porque para mim eu tenho muito bem definido o que é a minha meta. É estar trabalhando sempre, até o final da vida. Esse é um projeto, daqui a pouco ele acaba, e aí ele fica, se você não está no mercado, você não é aproveitado. Então eu quero muito virar uma referência para o teatro paraibano, não somente guarabirense, para que várias crianças, daqui a uns 20, 30 anos, quando eu não estiver mais por aqui encarnado, as pessoas digam, ele fez parte da história da arte e da cultura de Guarabira e da Paraíba. Quando eu era pequeno, que eu ia na biblioteca do Colégio da Luz, eu me lembrava muito dos nomes. Aloysio Azevedo, Machado de Assis, Elins do Rego, Cecília Meirelles, Clarice Lispector e vários outros. Agatha Christie, eu lia muito também. E eu queria ser uma pessoa que não entrasse para o esquecimento. Eu não vou mentir a você, a pretensão é essa mesmo, é estar trabalhando. Eu quero que ao longo do tempo as pessoas digam, ele foi Herodes, ele foi o Capachão, ele foi o Louco, ele foi o Maltrapilho, ele foi José, ele foi Francisco, ele foi tudo que ele quis. Já dizia a música de Xuxa, Lua de Cristal, tudo que eu quiser eu posso ser, basta o cara lá de cima vai me dar, enfim, me dá toda a coragem que puder. Que não me falte forças para lutar. A minha criança precisa estar viva. Eu quero que eu envelheça, como eu estou agora com o espetáculo Histórias de Luz e Sol. Ele diz até no final do espetáculo, ele se revela ao menino Augusto, e ele, na verdade, ele diz que queria ser o tempo, queria ser o senhor Tique, o dono do grande relógio. Mas ele queria estar sendo adulto, fazendo teatro, que o sonho dele era fazer teatro, quando adulto. Porque o teatro, o adulto ou a criança pode fazer o que ele quiser para o resto da vida. Eu nunca acredito que esse seja o maior ápice. Agora, que eu tenho pretensões, tenho. Eu quero um Kikito em Gramado, eu quero ser reconhecido na literatura, eu quero ser reconhecido, quero ter livros meus referendados, quero ter personagens criadas por mim, viradas referência, como Monteiro Lobato criou Emília, criou Pedrinho, a Cuca e tudo mais. Eu quero estar nesse lugar. É pretensão?
Se a gente não está com pretensão, não adianta nem estar por aqui. Se não tem sonho, a gente já morreu. Se você que está em casa, que está dizendo para você, eu penso igual a ele, e não está correndo atrás, não está fazendo nada. Você está morto dentro da roupa e ainda não sabe porque não enterraram. Eu acredito nos sonhos, Rogério. Eu acredito nos meus sonhos. Eu acredito que a arte ela pode impulsionar a vida de um monte de gente. Histórias de Luz Sol, que é a nossa peça atual, como eu falei, tem atingido vários adultos. Eles dizem, é um lugar de reconhecimento da minha criança interior. Quando a nossa criança está alimentada, a alma da gente está fazendo tudo diferente. E eu quero estar nesse lugar de alimentar a minha alma, a minha criança e a criança de todo mundo. Ô Wander, você ainda continua com a sua empresa, a Companhia do Prato, e fala um pouquinho pra gente como foi sobreviver à pandemia. Companhia do Prato é o meu grupo de teatro, é o grupo que a gente formou juntamente com Roberto de Freitas. Hoje a gente conduz a Companhia do Prato há 5 anos, agora em novembro a gente faz 5 anos, vai ter uma mostra de Companhia do Prato, a gente vai fazer. O primeiro espetáculo foi a Batalha da Vírgula contra o Ponto Final, espetáculo que atingiu muita gente, a gente foi para Cajazeiras, ganhou prêmios, 7 prêmios, e hoje a gente está em processo com Histórias de Luz Sol e vem também um outro. A gente tem 2 espetáculos até o final do ano que a gente mostra no mês de novembro. Durante a pandemia foi a coisa mais difícil da vida. Se eu não tivesse tido um suporte da educação, basicamente de viver também como professor de artes, eu teria passado muita necessidade. Eu tenho amigos aqui na cidade de Guarabira que são da arte. Eu conheço gente que tocou com o Elba Ramalho, que tocou no Parque do Povo, que ganhou carro e que simplesmente não tinha feira e virou, durante a pandemia, uma vítima de toda essa situação. Foi muito difícil e claro que também assim, o suporte da educação deu pra gente um estofo. A prefeitura ainda fez uma live durante o período da pandemia, a gente foi favorecido pela Lei Aldir Blanc, né? Pela Lei Aldir Blanc, a gente também teve um favorecimento, né? Veio um respiro assim para os artistas. Mas foi muito difícil, foi um período de ressignificar e de maior lição para a minha vida. Se hoje eu sou pretensioso de querer estar conhecido, não é por causa de fruto de dinheiro ou de necessidade capitalista de me consolidar como um artista de elite. Não, é como um trabalhador. Eu me lembro de Zezita Matos, a nossa grande dama do teatro e do cinema paraibano. Ela me disse assim: quando eu fiz 50 anos de teatro, eu já tinha prêmios, eu já tinha andado o Brasil inteiro, eu tinha sido diretora do Teatro Santa Rosa, eu tinha andado o país inteiro e premiada. E era só atriz, a primeira dama. E eu virava para todo mundo e dizia, eu sou uma operária do teatro. Quando ela esteve, ela me falou, no horário nobre da Rede Globo, fazendo o Velho Chico, a mãe do protagonista, ela chegava para mim e ela dizia assim, o meu cachê, que antes era 1.500 uma hora de fala, subiu para 5.000. Eu tenho uma agenda hoje de 3 anos para frente com trabalho. É isso que eu quero. Eu não quero passar a necessidade que a pandemia fez todos os artistas passarem. A maior lição da pandemia para os artistas é: tenha o plano B, o plano C e o plano D. Venda laranja, venda jequiti, venda calcinha, venda perfume, mas não fique somente sobrevivendo da arte. No meu caso, eu escrevo, eu dirijo, eu atuo, eu produzo, eu corro atrás de editais, eu vou atrás das coisas. Se a porta do teatro fechar, você tem um plano B, Eu C. tenho o B, o C, me jogo hoje nos lugares, escrevo projeto para os outros, porque a gente tem que ser versátil, inclusive nisso, nas adversidades. A maior lição que a pandemia deu para a humanidade é: todos vamos morrer. Brancos, pretos, pobres, ricos, milionários, não adianta, nós iremos morrer. Mas o que nós somos antes da morte é o que nos constitui, é o que faz a gente estar aqui, é o que faz a gente ter esse programa, é o que faz você que está em casa assistir a gente, é o que faz você que está no Colégio da Luz como aluno querer ser médico, professor, bombeiro, dentista, ator. Vai enfrentar a família.
No dia da minha formatura, a manhã disse: esse curso não presta para nada. Mas é o curso que move a minha alma. Talvez se hoje eu não tivesse artista, a consciência que começa lá atrás, no Coral Luz e Encanto, na Semana de Arte e Cultura do colégio, no primeiro cachê como ator, com 13 anos de idade. Se não tivesse percalço todo, se não tivesse tido, eu acho que eu teria sido uma pessoa muito mais pobre, de alma, de conceito, de vida, de misericórdia, de benevolência. Esses conceitos eu aprendi na escola. A escola é religiosa, hoje tem um tônus muito mais forte de modernidade, de contemporaneidade, mas na nossa época o Colégio da Luz era uma escola muito religiosa. E isso também trazia os seus ônus e trazia os seus bônus, não era nada de ruim, porque faz parte dessa faceta que é ser humano. Ô Vando, eu lembro muito bem, a gente falando já do Colégio da Luz, eu não poderia, a gente tá já encerrando esse programa, que tá maravilhoso, muito assunto, é bom conversar com quem tem história para contar. Eu lembro muito bem, 1998, gincana cultural do Colégio da Luz. Na época eu estudava a 7ª série. Você só não vai lembrar quem era a professora responsável pela nossa turma. Jane. Ela não está mais entre nós aqui. Aí você fala de Jane, é impossível não lembrar de Jane, não lembrar de Jackson, não lembrar de Denise Melo, não lembrar de várias pessoas que foram da nossa época no Colégio da Luz. É impossível não lembrar, inclusive, da minha memória também afetiva, de Socorro Estrela, de um monte de gente que passou pela escola, que fez parte... Marta Mendonça, maravilhosa, fazendo as meninas ficarem de maiô na quadra do colégio. Uma revolução pra época, viu? Ô, Vando, nessa gincana, inclusive a minha turma venceu a 7ª série, e na gincana do Colégio da Luz tem uma tarefa que é o quadro vivo, né? E o quadro vivo você dirigiu. A gente conversou, vamos chamar Vando. Na época eu não sei se você era professor de teatro do Colégio da Luz ou não lembro exatamente. Mas você dirigiu o quadro vivo da nossa turma, a gente venceu a gincana, mas aquele quadro vivo me marcou muito. Eu lembro muito bem até hoje, que eu ficava no ginásio, eu segurava uma identidade, percorria o ginásio, subia até o palco. A gente venceu como melhor quadro vivo e vencemos a gincana. O que é que você lembra desse dia? Eu lembro do processo de montagem dessas cenas, porque a gente trabalhava com o conceito da campanha da fraternidade, né? Que era sobre justiça e equidade social. Aí era como se todas as pessoas tivessem perdido suas identidades. Eu lembro que eu que construí esse quadro vivo, foi uma concepção minha. A gente botou o orelhão dentro da sala de aula, botou um muro fictício onde as pessoas grafitavam, na verdade pichavam, né? Grafite é uma coisa, pichação é outra. E aí você era um dos meninos de rua, como se fosse um menino carente em exposição de rua. E que a coisa que eu mais me lembro é que você era muito pequenininho e tinha um olho grande. A coisa do olho que é muito forte, conduzido pelas aulas de teatro que a gente fez durante 3 semanas antes. Eu já não estava na escola, eu já estava na universidade, mas eu continuava fazendo teatro, vira e mexe, continuava fazendo alguma coisa. E era essa referência que vocês tinham. Era o cara que fazia teatro no colégio, era o cara que fazia teatro já de uma certa forma profissional. Então, o que me comove era que, tipo, quando vocês voltam com a identidade na mão, vocês sobem para o palco, para uma sala de aula e caía uma bandeira do Brasil. Na época aquilo foi muito emocionante, era muita gente chorando. Era um dos primeiros anos do Quadro Vivo, se eu não me engano era o primeiro ou era o segundo ano de Quadro Vivo na gincana. E aquilo ficou marcado para a minha vida, porque vários de vocês depois têm essa memória. Muita gente daquela época se tornou dentista, advogado... E você é um dos poucos artistas que ficou nesse universo. Naquele momento eu sabia que você era ator, mas eu sabia que à época a sua família de forma nenhuma ia deixar você fazer teatro. Mas que bom que você permaneceu na arte, Rogério. E hoje continua fazendo aquilo que a gente fez. Provocou. O bom professor é, na verdade, antes de tudo, um mestre. Se a gente consegue ser mestre na vida de alguém, pelo menos na vida de uma pessoa, valeu a pena. Eu lembro que você dizia, Rogério, vou querer unicamente uma coisa. Olhe fixamente para esse ponto aqui, que era a identidade que eu estava na mão. Me recordo muito bem disso. Vando, satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Boa sorte para o lançamento da série, que vai estrear dia 18 de agosto. Colégio da Luz, a coordenação de arte e comunicação que preparou esse programa, Rosana Diogo, toda a técnica.
agradecem a sua presença aqui em nosso programa. Suas considerações e muito obrigado, Wander. Muito obrigado. Obrigado ao Colégio da Luz, obrigado Rosana Diogo, obrigado a Cândido, a você, a todo mundo do colégio. Hoje, quando eu volto no colégio ainda, muita gente fala do Alto Natal, das participações da gente. Ana Julieta, Dona Célia, todo mundo que sempre me acolheu, Samuel, que sempre foi muito, 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 muito querido, muito fofo comigo a vida toda. Marcos também, Verônica, agora enquanto prefeito, enquanto pessoa pública da cidade, onde me vê, me respeita e considera meu trabalho de forma muito contundente. Só agradecer. Você que está aí em casa, que faz aula de teatro com Francisco Júnior, não desiste não, tá? Você que escreve, você que está querendo fazer projetos, siga os seus sonhos. Não adianta ser um médico dos mais requisitados ou dos mais comentados com um monte de trabalho, com um monte de dinheiro no bolso, sem uma oportunidade de tomar um sorvete com seus melhores amigos. Basta estar com os melhores, porque eles vão passar na vida da gente. Tudo na vida da gente é passageiro. Se você tem alguém que você gosta, lá na tua turma da sala de aula, preserva essa amizade, porque daqui a pouco a vida se acaba. Tá aí o Covid que mostrou pra gente a fragilidade das coisas, a forma passageira como essa vida nos conduz. Mas os sonhos da gente é que devem nos conduzir até o final dessa jornada. Um grande abraço, um cheiro, um abraço a todo mundo do colégio. Perfeito. Com essas palavras, a gente encerra o nosso programa. Agradecer a cada um de vocês pela audiência. Tenham todos um bom final de semana. Próximo sábado a gente se encontra. Até lá. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.